Compacto.cwb. Ah, ponto .cwb. Boa. E conte como que você foi parar nesse mundo dos granitos. Bom, faz pouco tempo. O que você fez, desculpa perguntar, de faculdade? Eu tô me formando agora, falta 1 ano e meio em negócios internacionais. Olha. Eu achei que era a tua segunda faculdade. Olha, então, essa é uma trajetória aí que eu tenho que contar pra você, entendeu? Bem boa essa. Que tem várias coisas que eu já entendi. fiz na vida. Bom, eu morei na Nova Zelândia quando eu tinha 17 anos. Eu fui 2 vezes pra lá. Da primeira vez eu fui pra estudar inglês. E da segunda vez eu fui pra trabalhar, porque eu tava meio perdida, assim. E, meu Deus, quero ir pra Nova O que você Zelândia. trabalhou lá? Trabalhei de garçonete, trabalhei de pedreiro, trabalhei Botou piso? Botou marmoreio? Não, eu limpei vidro mesmo. Ah, limpava mesmo? Barro, essas coisas Entendi. assim. Legal. Porque quando eu fui, meu pai não queria muito que eu fosse. Então ele falou: se você quiser ir, você pode vender o carro e você se vira, né? Dá um jeito. Dá um jeito. Daí eu falei, botei na minha cabeça, eu vou. E eu nunca, tinha trabalhado mesmo, assim, sabe? Colocado a mão na massa. Eu sempre tive um resguardo dos meus pais. Então era cômodo, né, pra mim. Então ele falou pra mim que se eu quisesse ir, eu tinha que vender o carro e ir. Daí eu falei, então tá bom, né? Vou vender o carro. Vou vender o carro e vou. Daí vendi o carro e fui pra lá. Só que antes de tudo isso, eu tinha feito publicidade. Fiz 1 ano, só que parei. E daí eu tava meio indecisa na minha vida. Misturou. Já começou, já. Já É que começou. ficou muito forte. Nem chegar no É que ficou muito final, forte. já tá. Vamos ver como é que tá. Vamos estar no final do podcast. Sim. Vamos estar com muita cine. Com certeza. E nesse período atrás, eu fiz 1 ano de publicidade, mas parei e comecei cosmetologia, parei também. Daí foi quando... Só que tinha química, não gostava. A Rafa fez uma pós Eu disso. fiz pós em cosmetologia. Sério? Que Aham, legal. Eu tenho pós em cosmetologia. Que legal. Tanto que ela abriu a marca depois, né? Exato. Da Não, marca. durante. Durante a marca de maquiagem. Que legal, quero ver, inclusive. Enfim. Então, e daí, Seguimos. o que aconteceu? Eu fui pra lá, peguei um visto de trabalho que eles disponibilizam para brasileiros todo ano, que o nome é Working Holiday. E daí peguei o visto e fui pra lá. Daí, nesse meio tempo lá, eu comecei a trabalhar em vários lugares, né? Porque eu não falava inglês muito bem. Então, eu trabalhava para pegar mais o inglês, porque eu falava pouco. Então, não conseguia ter trabalhar num escritório. Eu ainda não Já não conseguia, dava, entendeu? Não aham. dava. Eu tinha que trabalhar em lugares que eu não tinha que falar toda hora, né? E como eu gosto de falar, né? Então, daí o que acontece? Daí eu comecei a desenvolver mais, porque eu comecei a sair mais com a galera gringa e tal, e começar a falar, até eu conseguir pegar. Legal que todo mundo é gringo lá, né? Pois é, não, porque o brasileiro brota até da... Ah, mas era isso que eu ia falar. Ainda bem que você foi, tipo, Cara sozinha idiota. real, né? Eu fui com uma pessoa na época. Porque geralmente quando a gente, por exemplo, quando a gente vai com faculdade, em, sei lá, fazer school, alguma coisa nesse gênero, você já chega meio com um grupo de brasileiros montados. Mas, Ou numa estrutura que a galera vai, se você não souber falar, eles vão te ajudar e você vai conseguir. sim. Você indo assim na louca, você é obrigada a aprender, né? Só que assim, eu tinha morado já com 17 anos lá, então eu tinha algumas amigas que moravam lá. E daí você já conhecia também, já tinha uma noção de como era, né? eu tinha Não noção. ficou Você tão foi pra perdida. mesma cidade daí, Eu no morei caso. em Auckland quando eu fui pra estudar. E na segunda vez eu morei em Christchurch, que é uma Entendi. outra cidade, que é mais fria e tal. E daí lá eu não tinha muitos amigos. Eu tinha mais na cidade que eu morava, né? E daí ela foi de pedreira a Trabalhei lava-louça. garçonete, que era o que eu mais Garçonete. gostava. Que ganhava gorjeta, tinha chips. Sim, ganhava muita gorjeta. E daí decidi voltar para o Brasil, né? Nesse meio tempo, decidi voltar. E foi quando eu comecei a fazer um curso de comissária de bordo. Não acho que eu nunca contei pra Não. você. Meu Deus, que incrível! Esse é meu sonho de infância, cara. Então, daí eu fiz o curso, né? Que é um período de 5 meses. Daí você tem que fazer a prova da ANAC, participar de outras provas dentro do curso. E começar... Se você passa na ANAC, você tem a possibilidade de começar a enviar os seus Currículos pras empresas, né? Para as empresas. Daí, o que eu fiz? Fiz a prova da ANAC, passei na segunda. Mas passei, né? Eu acho que é isso que importa. E daí, comecei a enviar os currículos. Nesse meio tempo, eu fui chamada para participar de 2 seleções, da Azul e da Gol. E daí, eu fui até o final das seleções, só que eu não passei. E eles não dão feedback, assim, sabe? Pra você. Tipo, no que você precisa melhorar. Não dão. Deve ser regra das companhias aéreas, né? Sim.
Então, eu fiquei naquela, tipo, ai, vou ter que esperar a carência, porque tem um período de carência para você se inscrever De novamente. novo. Ah, entendi. Nossa, que ruim. E Por isso não por isso tem. eu conheço várias pessoas, várias mulheres que já fizeram isso. E elas falam mesmo que é difícil pra Que é entrar, super né? difícil. E que é, tipo, pior que faculdade de medicina, diz que. É, também é isso. Não, mas que a concorrência é tipo isso, porque é muita gente pra conseguir pouca depois. vaga. Ah, sim. Não, isso é Pouca verdade. vaga. Porque, querendo ou não, tem poucas companhias aéreas É verdade, brasileiras, né? é verdade. E as companhias que são fora do Brasil, elas possuem muitas regras que eu não me enquadrava. Por exemplo, eu tenho tatuagem. Tem companhias aéreas de fora que não aceitam tatuagem no braço porque o uniforme deles é curto. Então, daí já entrava todos esses padrões que eu não me enquadrava. Eu acho que você tinha que ir, tipo, pra... Qual que é a da... Emirates. Emirates. Fly Emirates. Emirates. Então, daí não podia, eu tinha que Emirates. tirar a minha mas você ia lá tatuagem. quebrar os padrões lá. Pois é. Já pensou você com aquele negocinho branquinho aqui, assim, ó, de marronzinho? Na época eu gostava. queria bastante, eu até pensei na época em remover minha tatuagem pra ter a possibilidade, né, de entrar, mas acabou que eu Muito fiquei empenho, né? que eu fiquei focada mais pra entrar nas companhias, né? Daí não passei, me frustrei nesse período, assim, porque eu queria trabalhar, e eu não queria mais ficar dependendo 100% dos meus pais. Eu queria ter um dinheiro meu mesmo morando Sim, com sim, eles. sim. Eu queria ter né, ir conquistando a minha independência. Então, eu comecei a trabalhar de secretária aqui em Curitiba, numa clínica ortopédica, mas eu sempre naquela busca, né, de querer ganhar mais, querer trabalhar mais, e sempre naquela inquietude. Né? Daí, beleza, uma amiga minha me indicou para trabalhar de secretária executiva para um sócio administrador aqui em Curitiba. E ele queria uma menina bem apresentada, que falasse bastante, né? Entendi, simpática. Certíssima, né, que já falasse ó, de luva, assim, ó. Falasse. Eu falo muito, né? Às vezes as pessoas têm que pedir até pra eu parar de falar. E que falasse inglês. E eu, no caso, eu iria ganhar mais. Então, como eu tava Onde era naquela... isso? Desculpa. Aqui em Curitiba. mesmo. Ah, tá. Mas era multinacional a empresa, não? Não, Ele era um sócio administrador aqui em Curitiba Tá. que né, fazia essas... Não, é só por curiosidade mesmo. Daí eu ia ser secretária particular dele, que fazia reuniões, que ia entregar contratos, Entendi. essas coisas, e cuidava da agenda pessoal dele. E também, se precisasse alguma coisa para tradução, essas coisas, eu fazia tudo para ele. E daí, mas eu sempre nessa inquietude, né? Não tô satisfeita, mas eu tava trabalhando e eu tava gostando muito de trabalhar como secretária executiva. Tava desenvolvendo mais. Daí foi quando eu comecei a fazer curso de negócios internacionais. Eu falei, eu preciso buscar uma outra alternativa, porque eu não tô sentindo que meu coração ele tá aquecido aonde eu tô. Sim. Daí eu comecei a procurar, acabou que saí desse cargo de secretária, e foi quando eu cheguei pro meu pai e falei para ele assim, pai, eu queria abrir um negócio. E daí ele... O pai já se arrepiou inteiro. Quanto que Ele eu vou deve ter gastar? pensado, Caiu ele todo deve ter Quanto que eu vou pensado, gastar? o que essa menina agora vai inventar, né? Pois é, já foi morar fora, já Exato. trabalhou de tudo. Tipo, será que realmente agora ela vai levar a sério, né? Vai seguir realmente Sim. isso? Porque, querendo ou não, eu passei por várias fases da vida, né? Exato. Que fizeram com que ele pensasse, será que realmente ela vai seguir isso? Ela vai... Daí ele começou a falar, o que você pensaria? Daí eu comecei a falar umas coisas que eu pensaria, né? Que eu pensava, porque eu sempre gostei muito de lidar com o público. Tanto Sim, que a minha entendi. área é comercial, né? Daí, o que você pensou? Eu pensei, vamos abrir um café. Né? Não sei, lá, um café que a gente atenda pessoas e possa estar ali em contato. Porque eu sempre fiquei naquela, meu Deus, eu gostei muito de trabalhar como garçonete. Eu queria ter esse contato, sabe? Direto com o Ver público. gente, né? Exato, de comunicar, de falar o que é o produto, o que não é. Vamos abrir um café. Daí eu já pensei, minha mãe cozinha bem, daí minha mãe vai sobrar pra mim. Vai sobrar pra mim esse negócio. Meu pai falou, olha, daí eu expliquei todas as coisas, na época eu queria abrir com uma amiga minha. Daí meu pai falou assim, olha, não é viável. Daí ele falou, por que você não começa a trabalhar comigo? Isso há 2 anos e meio atrás, faz pouco tempo que eu tô com meu pai. Por que você não começa a trabalhar comigo? Nossa empresa, querendo ou não, ela é uma empresa familiar. Eu tenho certeza que você vai agregar aqui, vai me ajudar em muitas questões, porque desde o início, meu pai começou a empresa com a minha mãe. Entendi. Inclusive, tem o documentário da empresa no Instagram, quem tiver curiosidade de ver. Legal. Né, sobre a história desde o início.
E foi quando ele falou, por que você não começa a trabalhar comigo? Daí foi quando eu comecei a trabalhar com ele e não vi mais outra coisa na minha vida, porque começou a dar tão certo. Você tem irmão? Você acabou de ver um corte do podcast Fala Pessoa. Se você quer ver o vídeo completo, o link tá aqui na descrição. Se inscreve no canal para você estar assistindo aí mais episódios e mais cortes legais como esse que você acabou de ver agora. Beleza? Valeu!